Olá, amigo ou amiga. É bom estar contigo, uma vez mais, trazendo um estudo desta série que nos mostra um Deus que nos quer trazer luz e que nos dá paz nos dias atuais. O tema deste estudo é sobre alguém de quem ouvimos falar, mas de quem pouco se sabe, especialmente para a maioria das pessoas. Iremos conhecer a pessoa do Espírito Santo, por muitos chamado a terceira pessoa da Trindade. Mas antes de falarmos objetivamente sobre o Espírito Santo, vejamos como a Bíblia nos apresenta Deus. No Velho Testamento, e vamos ver o primeiro texto, está no livro de Deuteronômio, no capítulo 6 e no verso 4, a maneira como Deus inspirou Moisés a escrever. Diz ele no capítulo 6 e no verso 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por sua vez, no Novo Testamento, ele é apresentado assim por Tiago, no capítulo 2 e no verso 19 da sua carta. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demónios o creem e estremecem. Agora vê como é que Jesus apresenta Deus, conforme relata Mateus no capítulo 28 e no verso 19. Palavras do próprio Jesus antes de voltar para junto do seu Pai. Diz ele, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Deus é-nos apresentado como o único Deus e, em especial neste texto, ele toma a forma de três pessoas distintas. Mas podes tu perguntar, por que a palavra Trindade? Será que a palavra Trindade aparece na Bíblia? Não, não aparece. Assim como não aparecem palavras que muitas vezes que nós já falámos, como a palavra milénio, monoteísmo, teologia, teocracia, entre outras. Esta expressão surgiu pela primeira vez entre o século II e o século IV para definir a unicidade de Deus quanto a propósito, especialmente no que toca ao plano da salvação. E ele é constituído por três pessoas distintas. Vejamos agora de um modo genérico qual a função de cada uma dessas pessoas dentro do plano da salvação. Jesus diz, conforme relata João no capítulo 3 e no verso 16, que o Pai é aquele que dá. Diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por sua vez, o Filho entrega-se para que o plano da salvação se possa concretizar, conforme refere Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 5 e no verso 2, onde ele diz, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Por sua vez, o Espírito Santo tem o papel de agir na vida das pessoas, chamando-as à salvação. O próprio Jesus nos diz qual é o papel do Espírito Santo, conforme relata João no seu Evangelho, no capítulo 16 e nos versos 7 a 11. É um texto um pouco longo, mas vamos ver. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E depois no verso 9, e do pecado, porque não creem em mim. O verso 10, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E finalmente o verso 11, onde ele diz, e do juízo, porque já o princípio deste mundo está julgado. Vejamos uma outra maneira como se pode expressar esta tripla função da divindade. Primeiro, o Pai, portanto, é Deus e nós. O Filho, conforme vimos no texto de João 3,16, é Deus conosco. E, por sua vez, o Espírito Santo é Deus em nós. Entremos agora na parte principal do nosso estudo, que é sobre a pessoa do Espírito Santo. Na Bíblia nós encontramos-lo referido por diversos nomes, especialmente em função do seu papel junto de nós. Jesus chamou-o de Consolador, conforme escreve João
no capítulo 15 e no verso 26. Portanto, palavras do próprio Jesus, onde ele diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Jesus também chama o Espírito Santo de Espírito de verdade, conforme relata no capítulo 16 e no verso 13 o Evangelho de João, onde Jesus diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Vê agora como é que ele é chamado no Velho Testamento pelo profeta Ezequiel. No capítulo 11, no verso 24 do seu livro, Ezequiel diz: depois o Espírito me levantou e me levou em visão à caldeia para os do cativeiro. E se foi de mim a visão que eu tinha visto. Ou seja, ele é chamado aqui de Espírito de Deus. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4 e no verso 14, chama-lhe Espírito da glória de Deus. Vejamos, o verso 14 do capítulo 4. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Há pessoas que definem o Espírito Santo como uma força. Vejamos algumas características que nos mostram que ele é uma pessoa e não uma força, ou seja, alguém com personalidade própria. Paulo, na primeira carta que escreve a Timóteo, no capítulo 4 e no verso 1, diz que ele se expressa ou que ele fala como uma pessoa, onde ele diz: mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Quando escreve aos habitantes de Éfeso, portanto a carta aos Efésios, ele diz que o Espírito Santo intercede. Vê agora o verso 30 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Paulo também diz que o Espírito Santo ensina. Vê o que ele diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2 e no verso 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Na carta aos Romanos, no capítulo 8 e no verso 26, Paulo diz que ele ajuda e ele intercede por cada um de nós. Diz então: e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Na mesma carta aos Romanos, agora no capítulo 15, no verso 30, ele mostra-nos outra característica humana, vamos dizer assim, do Espírito Santo. Diz que o Espírito Santo nos ama. Capítulo 15, verso 30. Eu rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo as vossas orações. Portanto, que combatais comigo nas vossas orações, por mim, a Deus. Vamos ver agora uma afirmação que Paulo faz, pelo menos 2 vezes na primeira carta aos Coríntios, que nos deve fazer pensar. A primeira afirmação está no capítulo 3 e no verso 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A segunda afirmação está no capítulo 6 e no verso 19. Repara bem: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo diz-nos que nós somos a habitação, o templo do Espírito Santo aqui nesta terra. Como é que tu imaginas uma igreja ou um templo? Danificada, suja? Por isso eu dizia que esta afirmação nos deve fazer pensar. Jesus diz-nos algo mais sobre o papel do Espírito Santo após a sua ascensão, após a ascensão de Jesus, e de quem seria o seu representante nesta terra. Diz ele, conforme o relato de João, no capítulo 14 e nos versos 16 e 26.
No verso 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E depois no verso 26, Jesus diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus tinha vindo para mostrar Deus e para ensinar o caminho para o reino dos céus e ao partir, ele promete o envio do Espírito Santo para desempenhar esse papel de ensinar, de lembrar, de guiar, como o próprio Jesus fez enquanto esteve aqui nesta terra. Vejamos então a quem é que o Espírito Santo guia o ser humano nesse papel de ensino e de influência. Jesus diz, conforme relata João no capítulo 17 e no verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele diz também, conforme relata o próprio João no capítulo 14 e agora no verso 6, onde ele diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o papel do Espírito Santo, conduzir à verdade, conduzir a Jesus. Por sua vez, o salmista, no Salmo 119, no verso 142, diz, a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. O Espírito Santo também conduz à verdade. É o Espírito Santo que nos mostra a Bíblia como o caminho que conduz à verdade e a pessoa de Jesus como o centro do plano da salvação, como eu dizia no início. Ao aceitarmos essa guia do Espírito, vejamos o que a nossa vida irá produzir em contraste com outras atitudes menos boas que nós podemos ter. Diz Paulo na carta que escreve aos Gálatas, no capítulo 5 e no verso 22. Mas o fruto do Espírito é, portanto, quando o Espírito habita em nós, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A tradução Bíblia para Todos traduz estes termos de um modo mais compreensível. Vê agora, como ele diz, a tradução Bíblia para Todos. O Espírito, pelo contrário, produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, modéstia, autodomínio. Como já dissemos, o Espírito Santo procura trabalhar em nós no sentido de chegarmos à verdade que é Jesus e à sua vontade, para que nós possamos conhecer a sua vontade para cada um de nós. Vejamos o que acontece quando nos negamos a ouvir a sua voz e as suas chamadas de atenção. A Bíblia diz que há um pecado que Deus não pode perdoar. Vejamos qual é esse pecado, segundo o próprio Jesus, no relato de Mateus, no capítulo 12 e no verso 31, onde Jesus diz, portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfémia se perdoará aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Mas como se chega, podes tu perguntar, como se chega a este ponto de não podermos ter o nosso pecado contra o Espírito Santo perdoado? Como dissemos, o Espírito Santo chama-nos a todos ao arrependimento, com o intuito de fazer morada em nós, a fim de nos preparar para a vida eterna. Mas se rejeitarmos este chamado, encobrindo os nossos pecados, recusando atender às mensagens e apelos da parte de Deus, como que endurecendo o nosso coração àquilo que Deus nos quer, ao chamado de Deus, mesmo apesar de tantos sinais, o resultado é que nos auto-incapacitamos e fechamos-nos à influência do chamado divino. Quando permanecemos no pecado voluntariamente, torna-se impossível aplicar ao pecador o sacrifício expiatório de Jesus. Assim, o Espírito Santo cessa, por consequência de persuadir o pecador, porque não vai encontrar mais receptividade nessa pessoa. No entanto, há notícias animadoras. Se uma pessoa se entristece e se pergunta se pecou contra o Espírito Santo, isso é a prova de que não cometeu ainda esse pecado. É porque o Espírito Santo é que convence do pecado. E ela, ao pensar isso, é porque ela está a sofrer a influência do Espírito Santo. Como vimos atrás, o Espírito Santo ama do mesmo modo que Deus
e continua a trabalhar com todo o ser humano até ao limite das suas forças, por assim dizer. Vê o que Jesus diz, conforme relata João no capítulo 16 e nos versos 7 e 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E depois no verso 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. A filha de um grande pregador disse certa vez que Deus é um cavalheiro e que não fica onde não é aceite. Este é o caso do Espírito Santo. Se nos negarmos a aceitar o seu trabalho em nós, ele afasta-se e as consequências surgem e muitas vezes elas estão perante os nossos olhos. Podemos vê-las facilmente em muitas e muitas pessoas à nossa volta. Paulo, na sua carta aos Hebreus, diz-nos qual deve ser a nossa resposta ao trabalho do Espírito Santo. No capítulo 3 e no verso 15 desta carta aos Hebreus, Paulo diz: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação. Por sua vez, na segunda carta aos Coríntios, ele diz qual é a melhor altura para nós respondermos aos apelos do Espírito Santo. Vamos ver o capítulo 6 e o verso 2, onde ele diz: porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Prezado amigo, prezada amiga, hoje é o dia de nós respondermos positivamente. Hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia de aceitarmos a vontade de Deus, aceitarmos e ouvirmos a voz do Espírito Santo a cada um de nós. Devemos seguir o conselho do profeta Isaías no capítulo 30 e no verso 21, onde ele diz: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Ou então, como o próprio Jesus, na sua revelação a João no livro de Apocalipse, no capítulo 13 e no verso 20, um dos versos mais espetaculares das Sagradas Escrituras, onde ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aquele que abrir a porta do seu coração, obedecendo e deixando que Deus guie a sua vida, com fé em Deus, gozará já nesta terra a felicidade e a paz prometida por Jesus. Aceita a obra do Espírito Santo em ti. Ele ama-te e Ele quer o melhor. Ele quer te ajudar a chegares mais perto de Deus. E como temos dito em todos os estudos, se quiseres mais esclarecimento, se quiseres uma cópia deste estudo, se quiseres uma cópia completa dos 22 estudos que nós iremos apresentar aqui, envia-nos um e-mail para o endereço de e-mail que aparece aí no teu ecrã e com todo o gosto nós faremos chegar até ti esse material. Faremos chegar até ti a resposta às perguntas que tu colocares. Um abraço e até ao próximo estudo.